Nunca imaginei que ouvir "você é sem futuro" sairia da boca dela, da minha ex, como um estilete frio cravado no peito. Foi naquele dia que minha vida começou a se desfazer, e de algum jeito torto, também a se reconstruir. Meu nome é Lara, e eu tenho uma irmã gêmea, a Isabela. Crescemos lado a lado, mas para minha família, ela sempre foi a perfeita, a filha de ouro, o orgulho de todos. Eu, sempre a sombra, a falha, a decepção. Não importava o quanto eu tentasse, para eles, eu nunca seria suficiente. Desde criança, ouvia comparações cruéis. Olha a Isabela, sempre tão dedicada. E você, Lara, sempre atrapalhando. Minha mãe dizia que eu era mais sensível demais, meu pai me chamava de distraída. Até meu próprio irmão, que mal se importava com a gente, dizia que eu nunca chegaria a lugar algum. A rejeição da minha família corroía minha alma. Mas a pior de todas as feridas foi o término com a Júlia, minha ex-namorada, aquela que eu amava como nunca amei ninguém. Quando terminei com ela, achei que era o fim da linha para mim. Ela me despachou com um olhar gelado e palavras que nunca vou esquecer. Você não tem futuro, Lara. Eu mereço alguém melhor. Foram esses dias sombrios que abriram uma ferida profunda dentro de mim, tão profunda que se eu não tivesse a força que nem sabia que existia, teria afundado de vez. Só que quando a vida já parecia um poço sem fundo, a bomba maior veio da minha própria irmã. Isabela nunca me suportou. Sempre sentiu inveja, um ódio silencioso e mortal. Ela queria ser a única filha, a única amada. E no fundo, sabia que eu era o único obstáculo entre ela e a perfeição absoluta para os olhos dos nossos pais. Num dia fatídico, Isabela armou contra mim. Sabotou uma apresentação importante que eu faria para uma empresa internacional que poderia mudar minha carreira. Mexeu nos meus arquivos, apagou documentos, plantou mentiras sobre meu comportamento profissional para o chefe. Até quase me jogou numa armadilha que poderia ter sido fatal, um acidente que por pouco não aconteceu. Eu descobri tudo na última hora. A traição da minha irmã me destruiu. Foi como um soco no estômago que me deixou sem ar, um choque tão forte que pensei em desistir de tudo. Mas naquele instante, no meio da tempestade, decidi que não deixaria o veneno dela me matar. Eu precisava me levantar por mim, pela minha vida. Reuni forças e denunciei o que ela fez. Contei tudo para a empresa e para minha família. Mas, claro, ninguém quis ouvir minha versão. Na casa onde nasci, eu era errada. Isabela, a vítima perfeita, chorou, manipulou e virou a história contra mim. O que mais me doeu? Ver meus pais fecharem os olhos para a verdade. Eles escolheram acreditar nela, a filha perfeita, enquanto eu virei a excluída, a rebelde, a ingrata. Eu poderia ter afundado naquele instante. Poderia ter aceitado a sentença da minha própria família. Mas algo dentro de mim se recusou a morrer. Comecei a reconstruir minha vida no silêncio, longe dos olhos julgadores que só queriam me ver fracassar. Busquei terapia, amigos de verdade, projetos novos. Trabalhei como louca, aprendi coisas que eles nem imaginavam, lutei contra minha insegurança, chorei sozinha à noite, me reergui a cada queda. E então, um dia quando eu menos esperava, recebi um e-mail que mudou tudo, uma chamada para um concurso internacional. Uma oportunidade única que eu jamais imaginei conseguir. Foi o sinal de que minha história não estava terminada, estava apenas começando. Agora eu olho para trás e vejo o quanto cresci, o quanto aquela rejeição e traição me ensinaram sobre mim mesma. E ainda tem muito a vir. O e-mail chegou numa tarde cinzenta de quinta-feira. Eu estava no escritório improvisado que montei no meu quarto, um cantinho modesto, com a mesa cheia de papéis, a luz fraca de um abajur, e um silêncio pesado que me acompanhava fazia anos. Minha vida tinha virado isso, uma luta constante, passo a passo, quase invisível para quem não quisesse ver. Abri a mensagem com o celular trêmulo, quase sem acreditar. Era um convite para participar de um concurso internacional. Um processo seletivo para uma vaga em uma organização que eu admirava secretamente desde quando comecei na minha carreira. Era a chance que eu sempre sonhei, mas que parecia tão longe da minha realidade que eu nem ousava pensar nisso. As mãos suavam, o coração acelerava, e uma mistura de incredulidade e esperança começou a borbulhar dentro de mim. Mas no fundo, uma voz pequena e cruel cochichava: "Você não merece. Você é aquela que falhou, que foi rejeitada, que é sem futuro, ponto." Eu tinha me convencido tantas vezes dessa mentira, que por um momento quase acreditei que ela fosse verdade. Quase desisti, mas não dessa vez. Fechei os olhos e respirei fundo. Era a hora de lutar por mim mesma. Nas semanas que se seguiram, mergulhei numa rotina exaustiva. Não tinha luxo, não tinha folga. Cada noite era uma batalha contra a dúvida, contra o medo, contra o peso daquela rejeição que ainda sangrava dentro de mim. Minha ex, Júlia, estava lá, numa lembrança constante. Aquelas palavras dela, sem futuro, se transformaram em combustível para minha determinação, embora cada gota desse combustível tivesse o gosto amargo da dor. E a Isabela? Ela continuava na vida dela, exibindo um sorriso perfeito, usando a aprovação dos nossos pais como escudo e espada.
Meu coração se partia toda vez que pensava em como minha própria família me virou as costas. Eles preferiam acreditar numa mentira só para preservar a imagem da filha perfeita. Eu, que sempre fui sincera, autêntica e batalhadora, fui relegada ao papel de inimiga, de a problemática, de a que nunca deu certo. Eu queria gritar para eles que eu existia, que minha dor era real, que eu merecia amor e respeito. Mas no silêncio da minha solidão, aprendi que algumas verdades não são ditas para quem não quer ouvir. O concurso foi o meu único foco. Estudei, refiz projetos, pedi ajuda de pessoas que acreditavam em mim, mesmo que fossem poucas. Em meio a tudo isso, uma notícia inesperada veio como um soco no estômago. Isabela havia começado a trabalhar numa empresa rival da minha. Pensei que já tinha passado por tudo, que o pior era a rejeição, a traição, o silêncio cortante dos meus pais. Mas a vida tinha mais surpresas cruéis reservadas. Se ela queria me derrubar, não precisaria de muito esforço. Basta que ela continue existindo, ganhando tudo, conquistando tudo com a bênção da família que me abandonou. Eu me sentia invisível e invisível ao mesmo tempo, exposta demais para quem queria me destruir, ignorada demais para quem poderia me apoiar. Certa noite, quando estava exausta de estudar, de tentar, de carregar o peso de tudo, recebi uma mensagem que fez o chão sumir sob meus pés. Era um vídeo gravado por alguém anônimo, enviado para meu celular. Nele, aparecia Isabela, não sorrindo, não perfeita, mas em uma situação que eu jamais imaginei. Ela estava manipulando documentos, interferindo em projetos de colegas de trabalho, claramente tentando sabotar a reputação de alguém. Meu estômago revirou. Minha irmã, novamente em busca de destruir, de eliminar qualquer sombra que pudesse ameaçar seu reinado de perfeição. O choque me paralisou por segundos, mas logo uma onda de indignação e raiva tomou conta. Como ela podia continuar sendo aceita, protegida, amada por todos, mesmo sendo capaz de fazer coisas tão sujas? Eu me senti mais sozinha do que nunca, e mais determinada do que nunca também. Na manhã seguinte, decidi que precisava usar aquela informação. Se ninguém queria ouvir minha verdade, eu mostraria a deles. Eu não podia mais permitir que Isabela destruísse vidas impunemente, começando pela minha. Mas sabia que precisava ser cuidadosa. Se a família já tinha me descartado, se ela era mestre em manipulação, uma guerra silenciosa estava prestes a começar. O concurso internacional se aproximava, e para minha surpresa, eu passei na primeira fase. Minha chance de redenção estava perto. Mas a notícia da sabotagem veio à tona na minha empresa. Rumores começaram a circular, e eu percebi que Isabela estava usando tudo para me desestabilizar. No momento que achei que não aguentaria mais, recebi uma ligação inesperada. Do outro lado, uma voz calma, quase misteriosa. Lara, eu sei o que você está passando. Sei que está sendo sabotada. Quero ajudar você, mas precisa confiar. Meu coração acelerou, misto de esperança e desconfiança. Quem seria aquela pessoa? E por que agora? Minha vida estava virando um jogo que eu mal compreendia as regras, mas eu estava determinada a vencer. E foi nesse instante, naquele segundo, que meu celular vibrou com uma mensagem que faria tudo mudar de novo. Uma mensagem de Júlia. Ela queria falar. A mensagem de Júlia apareceu no meu celular como um estilhaço de passado, e eu não sabia se era um recomeço ou uma nova ameaça. Posso falar com você? Tem coisas que preciso dizer. O dedo tremendo, hesitei antes de abrir a conversa. O passado parecia tão perto e ao mesmo tempo, tão distante. Ela que me abandonou no momento mais frágil da minha vida, agora queria uma conversa. Que tipo de jogo era esse? Mas algo na minha cabeça dizia que talvez fosse hora de enfrentar aquela parte da minha história, por mais dolorosa que fosse. Marquei um encontro. Um café num lugar neutro, onde eu pudesse observar tudo, me preparar para o que viesse. Quando ela chegou, o olhar estava diferente. Não era mais a Júlia fria e arrogante que me chamou de sem futuro. Havia uma mistura de arrependimento, culpa e medo. Lara, ela começou, a voz embargada. Eu fui uma idiota. Eu me deixei levar por coisas que eu não entendo direito até hoje. Eu devia ter te apoiado, em vez de te jogar fora. Eu sinto muito. Meus olhos arderam. Por dentro, um turbilhão. Queria gritar, chorar, jogar tudo para o alto. Mas também havia aquela fagulha que por muito tempo esperei, um pedido de desculpas, um reconhecimento. Ela continuou. Eu descobri algumas coisas. Sobre a sua irmã, sobre o que ela fez. Eu sei que não devia me envolver, mas não consegui ficar calada. Eu quero ajudar você. Meu peito doía, mas uma mistura de raiva e esperança me fez escutar. Afinal, se Júlia estava ali, talvez fosse a chance que eu precisava para virar o jogo. Ela me contou que depois que terminamos, entrou em contato com algumas pessoas da empresa e descobriu os atos de sabotagem de Isabela. Que ela estava mexendo com tudo, projetos, contratos, até tentando manchar meu nome. A verdade era pior do que eu imaginava. E Júlia, mesmo com o ego ferido, parecia querer se redimir.
Mas logo que comecei a acreditar que havia uma luz no fim do túnel, a realidade cruel me atingiu com força. Naquela mesma semana, enquanto eu preparava os documentos para o concurso internacional, uma ligação do RH me paralisou. Lara, recebemos uma denúncia anônima sobre possíveis fraudes em seu currículo. Você pode vir amanhã para uma reunião? Meu coração despencou. Fraude? Como? Quem faria isso? Era Isabela, mais uma vez, tentando destruir qualquer possibilidade que eu tivesse. Eu estava exausta. Exausta de lutar contra sombras e fantasmas, contra uma família que nunca quis me ver brilhar, contra uma irmã que parecia se alimentar da minha dor, mas não podia desistir. Não podia. Na noite antes da reunião, recebi uma mensagem misteriosa e a mesma voz que havia me ligado antes. Não vá sozinha. Eu estarei lá. Eu não sabia quem era, mas aceitei a ajuda. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha nessa batalha. Chegando à reunião, percebi que havia mais gente que duvidava da minha integridade. Colegas que antes me ignoravam agora sussurravam ao meu redor. A vergonha me queimava a pele. Então, no meio do silêncio pesado, uma mulher entrou. Era a pessoa que me ligara, Marina, uma auditora da empresa, que havia investigado as ações suspeitas contra mim. Ela se posicionou firme, olhando nos olhos dos presentes. As denúncias contra a Lara são infundadas. Tudo indica que houve manipulação para prejudicá-la. Estamos apurando quem está por trás disso. A tensão no ambiente mudou. Senti um pouco de justiça, uma faísca de redenção. Mas Isabela estava longe de desistir. Poucos dias depois, descobri que ela havia espalhado um boato para meus pais, dizendo que eu estava envolvida em escândalos financeiros. Quando minha mãe me ligou, a voz tremia. Lara, é verdade isso? Porque não podemos mais sustentar seu estilo de vida. Meu sangue ferveu. Ela, minha mãe, desconfiando da filha que foi rejeitada e difamada por outra. Expliquei tudo, tentei mostrar provas, mas ouvi mais acusações veladas do que apoio. Foi a gota d'água. Naquele momento, percebi que a única família que eu teria seria a que eu construísse por mim mesma, que o passado e suas dores não poderiam definir meu futuro. O concurso internacional estava perto. Eu precisava provar, para o mundo e para mim, que eu não era aquela sem futuro que me disseram ser. Na véspera da prova final, a notícia caiu como uma bomba. Isabela foi afastada da empresa por investigação de corrupção interna. Foi um choque para todos. Minha irmã, a perfeita, a amada, estava envolvida num escândalo que poderia destruir sua carreira para sempre. Mas mesmo assim, eu não senti alegria. Senti um vazio enorme, uma mistura de tristeza, raiva e desilusão. Como uma parte da minha vida podia estar tão quebrada, e ao mesmo tempo, uma outra parte prestes a renascer. O resultado do concurso sairia em poucos dias. Eu sabia que se passasse, minha vida mudaria para sempre. Senão, eu ainda teria que encarar tudo aquilo, sozinha. E foi então que no dia do resultado, meu celular apitou com uma nova mensagem. Desta vez, era de um número desconhecido. O texto dizia: Lara, seu nome foi selecionado. Parabéns. Prepare-se para a próxima fase, que será em outro país. Eu não sabia se ria ou chorava. Era minha chance. A chance de fugir do passado, da traição, da dor. Mas uma última dúvida martelava minha mente. Será que eu realmente consegui deixar tudo para trás? Ou será que os fantasmas ainda estavam me perseguindo? O avião estava prestes a decolar, e meu coração parecia querer sair do peito. Meus olhos se fixavam na janela da cabine enquanto as nuvens passavam, carregadas, como se fossem a representação da tempestade que eu deixava para trás. Ou talvez aquela que ainda me aguardava. Estava indo para o país onde ocorreria a fase final do concurso internacional. Era a oportunidade que eu lutava para conquistar há meses, a chance de provar para mim mesma, para Júlia, para minha família, para o mundo, que aquela garota rejeitada, sabotada, desacreditada não era a mesma que havia chegado até aqui. Mas no fundo, eu sentia o peso do passado tentando me puxar para baixo. Eu sabia que aquela viagem não era apenas uma mudança geográfica, era uma travessia pessoal, uma batalha contra tudo e todos que me disseram que eu não valia nada. Quando desembarquei, a cidade parecia um enigma, luzes vibrantes, rostos apressados, vozes em línguas que eu não entendia. Estava sozinha, numa terra estranha, com a adrenalina e o medo correndo pelas veias. Minha rotina virou um turbilhão. Provas, entrevistas, provas práticas, reuniões com mentores e uma pressão constante para entregar o meu melhor, como se cada passo dado fosse um grito para mostrar que eu merecia estar ali. Mas nem tudo eram desafios profissionais. A cada instante, a sensação de ser observada, de que alguém queria que eu falhasse, me deixava em alerta. Eu não conseguia evitar pensar em Isabela. Será que ela descobriu para onde eu fui? Será que ainda tramava algo para me derrubar mesmo à distância? E a pior parte? Minha família, que parecia sempre escolher o lado errado, parecia estar em silêncio, como se esperassem o meu fracasso para me dar a última facada. Mas eu estava decidida a não deixar isso acontecer.
Num dos dias mais difíceis do concurso, quando parecia que todas as portas estavam se fechando, recebi uma mensagem no celular. Era de Júlia. Lara, sei que talvez eu não tenha direito a pedir isso, mas quero que saiba que estou torcendo por você. Você é muito mais forte do que pensa. Meu peito apertou. Era um sinal, uma fagulha de luz no meio daquele turbilhão. E foi exatamente nesse momento que a bomba caiu. No dia seguinte, uma notícia estourou na imprensa local, um escândalo envolvendo uma empresa em que Isabela estava sendo investigada. E pior, uma possível conexão com o concurso internacional, rumores de corrupção e fraude. Eu senti meu mundo virar de cabeça para baixo. Será que minha irmã estava me perseguindo até ali? Que planos ela tinha para me destruir? Era como se aquele passado sombrio tivesse me acompanhado até o outro lado do mundo, tentando me esmagar. Mas algo em mim mudou. Não era mais a garota insegura que costumava ser. Eu decidi que fosse lá o que fosse, eu iria enfrentar. Comecei a investigar discretamente, conversando com pessoas no concurso, tentando entender o que realmente estava acontecendo. E descobri algo assustador. Isabela não estava sozinha. Ela tinha aliados poderosos, pessoas que queriam me ver fora do jogo a qualquer custo. Num desses encontros, quase fui seguida por alguém desconhecido. O medo voltou, aquela sensação de estar sendo caçada. Mas em vez de me paralisar, essa experiência me deu ainda mais força. Eu não estava sozinha. Havia pessoas que acreditavam em mim, me davam suporte, e a verdade estava do meu lado. Finalmente, o dia da apresentação final chegou. Meu corpo estava exausto, mas minha mente afiada, pronta para dar o melhor. No palco, diante de uma plateia que misturava olhares críticos e curiosos, contei minha história, minhas lutas, meus sonhos. Falei sobre rejeição, traição, sobre a dor de ser esquecida pela própria família. E falei sobre esperança, sobre a força que encontrei para me reerguer. Ao final, um silêncio pesado tomou conta da sala. E então, aplausos começaram a crescer, vibrantes, calorosos. Foi o momento mais intenso da minha vida. Mas quando achei que podia respirar aliviada, recebi uma notícia que fez meu coração congelar. Um e-mail anônimo chegou na organização do concurso, contendo provas forjadas contra mim, acusações falsas, mentiras sujas. Mais uma vez, Isabela tentava me destruir. Eu poderia desistir. Poderia sucumbir, mas dessa vez não. Eu iria até o fim. E foi naquele instante, naquela noite, que recebi um telefonema inesperado. Lara, eu sei quem está por trás de tudo isso. Quero ajudar você a acabar com essa história de uma vez por todas. Mas precisa confiar em mim. Meu coração disparou. A voz do telefone era firme, porém discreta, carregada de um misto de urgência e cuidado. Lara, meu nome é Rafael. Trabalho na equipe de segurança do concurso. Temos evidências claras de que sua irmã está orquestrando uma campanha para te derrubar, mas também descobrimos que ela tem cúmplices, pessoas muito influentes. Se quiser acabar com isso de uma vez, vai precisar de ajuda. Eu podia sentir a sinceridade dele, e pela primeira vez, aquela rede de mentiras e manipulações começava a ganhar uma fenda. Respirei fundo. Eu quero, disse com voz firme, apesar do medo que me apertava o peito. Naquela mesma noite, Rafael me enviou documentos, gravações, provas de tentativas de sabotagem que Isabela e seus aliados vinham tramando nos bastidores. Pessoas que eu achava amigas, que acreditava serem injustas, estavam envolvidas em um plano maquiavélico para me tirar do caminho. Sentia a raiva fervendo dentro de mim, mas também um alívio enorme. Eu não estava louca, nem sozinha. Durante as semanas seguintes, Rafael e eu planejamos cada passo. Era como um jogo de xadrez, e eu precisava ser estratégica. Não podia vacilar. Mas o que me consumia mais era a certeza cruel de que minha irmã, a pessoa que mais deveria ter me protegido, estava disposta a destruir tudo que eu construí com esforço e dor. Minha mãe continuava distante, ignorando meus pedidos de diálogo, enquanto meu pai preferia se calar a enfrentar a verdade. A família que eu tinha era feita de silêncios pesados e olhares evitados, mas eu já não era a garota frágil que eles rejeitaram. Eu era uma mulher em reconstrução, forjada no fogo da traição e da injustiça. Finalmente, chegou o dia da decisão final do concurso. A prova mais difícil, a que definiria tudo. Entrei na sala com o coração na garganta, mas a mente afiada. Durante a apresentação, senti olhares desconfiados e comentários maldosos nos bastidores, mais uma tentativa de minar minha confiança. Mas respirei fundo e dei o melhor de mim. Falei com paixão, com verdade, mostrando quem eu realmente era. Quando terminei, os jurados trocaram olhares, impressionados. Depois, veio o anúncio, eu havia passado. O misto de alegria e incredulidade foi tão intenso que quase chorei ali mesmo, mas a guerra ainda não havia acabado. Dias depois, com a ajuda de Rafael, conseguimos reunir provas suficientes para expor o esquema de sabotagem que Isabela havia arquitetado. A empresa onde ela trabalhava iniciou uma investigação interna, e minha irmã foi afastada definitivamente. Minha família, diante da verdade incontestável, não teve escolha a não ser me ouvir.
Minha mãe me procurou com lágrimas nos olhos, pedindo perdão, admitindo os erros, a cegueira que a dominava. Meu pai, sempre rígido, fez um gesto silencioso de reconhecimento. Era uma vitória amarga, mas verdadeira. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que havia conquistado meu lugar. Mas a maior surpresa veio numa carta oficial, alguns meses depois. Eu havia sido convocada para assumir uma posição na Organização Internacional do Concurso. Era a chance da minha vida. O futuro que Júlia dizia que eu não tinha, a vida que minha irmã tentou destruir, estavam ali, ao meu alcance. Fechei os olhos e sorri, porque no fundo, aquela garota rejeitada e humilhada não apenas sobreviveu, ela venceu. E essa é só a minha história começando. O dia em que recebi a carta oficial da Organização Internacional foi um daqueles momentos que ficam gravados para sempre na memória. Eu estava no meu pequeno apartamento, com a janela aberta deixando entrar o sol tímido da manhã. O envelope branco, simples, parecia conter o peso de toda uma vida. Quando abri, as palavras saltaram diante dos meus olhos, quase surreais. Lara, você foi selecionada para integrar a equipe. Era a confirmação de tudo que lutei para conquistar, a vitória depois da batalha sangrenta contra a rejeição, a traição e a injustiça. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas correrem, não de tristeza, mas de uma emoção profunda, daquelas que só quem já sofreu sabe o quanto é difícil alcançar. Eu, que por tanto tempo fui invisível, desprezada, sem futuro, agora tinha uma chance real de construir minha história. Mas ao contrário do que muitos esperariam, não senti vontade de vingança. Pensei em minha irmã, em tudo que ela fez, em como foi capaz de tentar destruir minha vida, em como minha família me abandonou. Senti uma mistura de tristeza e compaixão, porque no fundo, a dor dela também era real, uma dor distorcida, que a fez escolher o caminho errado. Eu escolhi perdoar. Perdoar não porque o que aconteceu foi aceitável, mas porque eu não queria que a raiva e o rancor me consumissem. Perdoar para me libertar, para poder seguir adiante. Nos meses que se seguiram, a vida tomou um ritmo intenso. Me mudei para outro país, comecei a trabalhar na organização que me chamou, rodeada de pessoas que me respeitavam e me valorizavam pelo que eu era. Aprendi mais do que eu poderia imaginar, me desafiei diariamente, conquistei novas amizades, e aos poucos, reconstruí o que um dia parecia quebrado para sempre. Júlia reapareceu algumas vezes, mas agora de um jeito diferente, como amiga, apoiando, reconhecendo o quanto eu cresci. Minha relação com a família, apesar de nunca ter sido perfeita, melhorou. A verdade, quando não podia mais ser negada, forçou mudanças. Mas eu aprendi que o que realmente importa não é o que os outros pensam, mas o que eu penso de mim mesma. Que a força verdadeira nasce da superação das feridas mais profundas. Hoje, quando olho para trás, vejo a garota que chorou sozinha, que foi chamada de sem futuro, que teve a vida quase destruída pela própria irmã. Mas vejo também a mulher que lutou, que caiu e se levantou, que transformou a dor em combustível para sua própria revolução. E sei que, apesar de tudo, essa é só a primeira página da minha nova história. O futuro é meu, e eu estou pronta para ele.